Eu quero que você imagine isso. Você abre um galpão abandonado e no meio da escuridão, você vê um farol antigo olhando para você, como se um carro quisesse falar alguma coisa. E agora pensa, e se esse carro tivesse pertencido a um dos homens mais perigosos do século? Hoje, eu vou te mostrar o mistério dos carros de Pablo Escobar, que desapareceram da história. E até hoje, ninguém sabe onde eles foram parar. E o mais estranho, alguns desses carros podem estar escondidos agora em algum lugar da Colômbia, sem que ninguém perceba. Eu sei que todo mundo conhece a vida de luxos do patrão, mas o que quase ninguém fala é que o cara tinha uma coleção de carros que parecia tirada de um multiverso proibido. Carros históricos, carros milionários, carros exóticos de corrida, e carros que nem deveriam ter caído na mão de um traficante. Mas aqui vem a parte mais importante dessa história. Essa coleção desapareceu. Alguns carros foram confiscados, outros queimados, outros culpam o governo, outros dizem que os capangas esconderam. Mas existe um grupo, dentro da Colômbia, que afirma que uma parte desses carros nunca foi encontrada, nem pelo FBI, nem pela DEA, nem pela polícia colombiana. E é aí que o mistério começa. Eu vou te citar os casos mais bizarros. O primeiro, talvez o mais absurdo, é o Porsche 935 do campeonato INSA que Escobar tinha. Esse carro correu de verdade. Nos anos 70, um carro de corrida que marcou época. Em 2021, esse Porsche reapareceu no mercado, restaurado e com história confirmada. Mas isso levanta uma pergunta. Se esse reapareceu, onde estão os outros? Porque esse Porsche é só um dos casos. Existem outros modelos que simplesmente sumiram. Como, por exemplo, um Mercedes-Benz SL Roadster que ninguém sabe onde foi parar. Uma Ferrari 308 GTS que supostamente pegou fogo, mas não existe registro oficial do incêndio. E uma suposta Lamborghini Countach branca que aparece em foto antiga, mas nunca mais foi vista. É como se alguém tivesse apagado elas da linha do tempo. E aqui vem a teoria. Ex-agentes da época dizem que membros do cartel esconderam vários carros antes da queda final de Pablo. E onde eles teriam sido levados? Não foram para fronteiras. Não foram para outros países. A teoria mais forte diz: eles foram enterrados, literalmente, como se fossem ouro. E isso faz sentido, porque Pablo era obcecado pela ideia de esconder riqueza física. Ele enterrou dinheiro, ele enterrou armas, ele enterrou documentos. Por que não enterraria carros? Mas aí existe um detalhe ainda mais obscuro. Existe um rumor que circula entre colecionadores da Colômbia, dizendo que em 2004 um fazendeiro encontrou partes de uma Ferrari velha dentro da mata. Não um carro inteiro, mas peças grandes, carcaça retorcida e ferrugem nas laterais, como se alguém tivesse desmontado o carro só para esconder tecido por tecido. E aí você tem duas opções: ou aquilo era só sucata, ou aquilo era parte da coleção perdida. E olha que loucura! As autoridades nunca deram explicação oficial. Mas tem mais. Existem relatos, nas áreas próximas ao antigo Hacienda Nápoles, de túneis subterrâneos. E não é boato de internet. Túneis reais, uns com 20, 30, 50 metros. E alguns bloqueados. Imagine o que tem atrás desses blocos de concreto, se esses túneis foram usados para esconder armas, ou esconder dinheiro. Porque também não poderiam ter guardado carros. Eu li sobre uma teoria que diz que nem todo túnel está mapeado, e que alguns continuam soterrados. E isso muda tudo. Agora vou te mostrar o detalhe mais assustador dessa história. Quando Pablo morreu, o governo colombiano confiscou parte dos bens. Mas nunca existiu uma lista pública completa e transparente da coleção automotiva. Existem listas parciais, listas contraditórias, listas editadas, mas não existe um documento universal oficial. Isso significa uma coisa muito simples. Ninguém sabe quantos carros existiam no total. Ninguém sabe quantos carros foram apreendidos. Ninguém sabe quantos faltam. Isso abre espaço para desaparecimento, para ocultação, para destruição secreta e para mistério. E agora, uma pergunta que muitas pessoas fazem:
Por que esconder carros e não só vender? Porque para muita gente, esses carros eram provas criminais. Pistas, evidências, rastreáveis, placas, números de chassi, peças com rastreabilidade internacional. Talvez o cartel não estava escondendo carros, talvez estava apagando evidências. E aqui, a história fica ainda mais sinistra. Alguns carros podem ter sido vendidos dentro de coleções fantasmas. Colecionadores que pagaram fortunas para comprar veículos sem origem. Carros proibidos, debaixo dos panos, e que estão rodando hoje, mas com identidade falsa. Tem um rumor que diz que existe um McLaren M6 que Pablo testou nas pistas de Colo 6000. Essa história nunca foi confirmada oficialmente. Mas se for verdade, então esse carro sozinho valeria hoje dezenas de milhões. E aí? Cadê ele? Ninguém sabe. Nem governo, nem colecionadores, nem historiadores. Sumiu. Não existe rastro. Então, deixa eu te fazer a pergunta final desse vídeo. E se neste exato momento existe um galpão trancado, num lugar distante da Colômbia, com carros de Pablo Escobar escondidos lá dentro, e ninguém nunca mais abriu esse portão? E se existe alguém que sabe, e está calado até agora? E se existe um carro histórico perdido no meio da mata, que ninguém nunca encontrou? E se existir pelo menos um carro escondido? Esse mistério não foi resolvido. De todas as teorias, essa é a que mais me arrepia. Alguns carros não foram destruídos, não foram queimados, e não foram derramados no oceano. Eles podem estar em silêncio, em algum lugar, protegidos pelo medo e pelo tempo. E talvez cada um desses carros seja uma cápsula intocada de história criminosa, um portal para um passado que muita gente nunca quis relembrar, e que talvez nunca seja aberto. Se um dia alguém encontrar esses carros, isso vai reescrever capítulos inteiros da história do cartel, e vai provar que os mistérios não estão todos resolvidos, alguns ainda estão enterrados, e às vezes, os segredos mais valiosos não são pessoas, são máquinas, carros proibidos, carros escondidos, carros invisíveis. E talvez um deles esteja nesse exato momento, esperando ser descoberto.